Queridos companheiros, companheiras de Ideal Espírita, mais uma vez estamos reunidos no canal do Centro Espírita Irmão Clarencio para conversarmos sobre o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o estudo é do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e o item 10, 11 e 12, que será o bate-papo, a conversa desse momento. E o título é Muito se pedirá aquele que muito recebeu. São 3 itens, mas eu só vou ler os 2 primeiros que se tratam da passagem do Evangelho, uma passagem de Lucas e uma passagem de João. E diz assim o item 10. O servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. E o item 11 diz assim: Vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: Porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, pelo contrário, vós dizeis: Nós vemos, é por isso que vosso pecado permanece. Depois de fazermos essa leitura, vamos fazer a nossa prece. Vamos mentalizar, onde quer que estejamos assistindo a este vídeo, que possamos ter a certeza absoluta que Jesus está conosco. Pois foi Ele que disse: quando mais de 2 se reunissem em seu nome, Ele estaria junto a nós. Nessa certeza, Senhor, contamos com Tua presença entre nós através dos amigos espirituais, os nossos anjos guardiães, a quem pedimos, Senhor, o amparo necessário para a intuição, para que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para essa lição de hoje. Que seja em Teu nome, Jesus. Em nome do nosso querido ministro Clarencio, patrono de nossa casa, mas que seja, sobretudo, com a permissão de Deus, o nosso Pai, que possamos dar por iniciado o estudo deste momento. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom, lido o Evangelho, eu acho que a lição de hoje é uma lição que, particularmente, a gente vai falar diretamente para você que é médium. Você que está nos ouvindo, e me faz recordar uma passagem de Paulo Cordeiro, um companheiro da casa de Leon Denis, já desencarnado, em que ele dizia que todas as vezes que era chamado para o estudo, aquele estudo era primeiro para ele. Então a lição de hoje é primeiro para mim, e a partir daí um ensinamento para todos. A lição de hoje é uma lição dura. É dura porque muitas vezes nós não seguimos. Jesus nos adverte, através dessa passagem de Lucas, que muito se pedirá àquele que muito recebeu. E nesse momento em que vivemos, nesse confinamento, parcial, através dessa pandemia, nós temos que muito agradecer porque muito recebemos. E temos que muito dar. As 3 lições do dia de hoje, elas chamam a nossa atenção porque Jesus nos ensina que não é apenas a doutrina espírita uma admirável filosofia de vida, mas é a própria lei de Deus a qual estamos subordinados. O item 10 fala da nossa responsabilidade, que é diretamente proporcional aos esclarecimentos que já temos. E o item 11 fala sobre a cegueira dos fariseus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós espíritas, por estudarmos, por lermos,
não percebemos o quanto ainda estamos cegos. Porque na época de Jesus, quando os fariseus fazem aquela pergunta a ele, eles achavam que tinham um conhecimento completo. E já dizia um filósofo de que sei que nada sei. Quanto mais estudarmos a doutrina espírita, mais verificaremos como estamos distanciados de Jesus. Porém, também verificaremos que estamos nos aproximando do Mestre. Essa dicotomia que nós vivemos, essas separações de bem, certo, errado, é muito interessante porque vivemos o dia a dia nesse pensamento. E a lição de hoje nos cala fundo porque poderíamos ter feito muito mais. E essa lição nos faz lembrar do apóstolo Paulo, que dizia que o bem que ele gostaria de fazer ele não fazia, mas o mal, aquele ele fazia. E é exatamente isso que acontece conosco. Estudamos, praticamos, tentamos ser verdadeiramente espíritas, mas por muitas vezes nos sentimos fragilizados. Mas o que é ser espírita? E aí nós temos nesse livro belíssimo, na lição 46 do livro Coragem, nós temos companheiro dizendo para nós o que é que devemos ser como espíritas. Albino Teixeira é o espírito, nesse livro Coragem, Espíritos Diversos, de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. E ele diz assim: o espírito é alguém que assegura a si mesmo ser efetivamente tão confiantes na lei de Deus que jamais se confia à desesperação, por mais agudo que seja o sofrimento. Tão otimista que nunca perde a coragem nos embaraços de que vê defrontado, aguardando o melhor e fazendo o melhor que pode nas atividades do dia a dia. Tão diligente que jamais abandona o trabalho, ainda mesmo quando lucros ou perdas os induzam a isso. Tão compreensível que facilmente descobre os meios de justificar as faltas do próximo. Tão firme nos ideais edificantes que em circunstância alguma surpreende motivos para cair em desânimo. Tão sereno que não se afasta da paciência, sejam quais forem os sucessos desagradáveis. Tão conhecedor das próprias fraquezas que não encontra oportunidade ou inclinação para registrar a fraqueza dos outros. Tão estudioso que não perde o mínimo ensejo para a aquisição de novos conhecimentos. Tão realista que não alimenta qualquer ilusão a seu próprio respeito, aceitando-se hoje imperfeito ou desajustado, como talvez seja, mas sempre evitando esforços máximos para ser amanhã como deve ser. Tão entusiasmado ante a criação e a vida eterna, que jamais permite venham dificuldades ou provações solapar-lhe a alegria de viver ou obscurecer-lhe o dom de servir. O espírita, enfim, é alguém ciente de que Deus está ao lado de todos, mas procura firmar-se, sentir, pensar e agir incessantemente ao lado de Deus. E lendo essa trajetória do que deve ser o espírita, algumas vezes nós localizamos-nos na busca de sermos melhores. Mas, por vezes, também nos entristecemos porque não conseguimos, muitas vezes, alcançar esses objetivos que o nosso Albino Teixeira, esse espírito, passa para todos nós. E aí ficamos num impasse. Naquele impasse de não sabermos o que fazer. Temos a dúvida. E aí a mais importante é aquele esclarecimento de Jesus, que nos traz a esperança, que nos traz a fé, que nos diz que no reino dos céus não é aqui. Se o reino dos céus não é aqui, o que fazemos aqui? Estamos no aprendizado. Estamos buscando, através de inúmeros trabalhos no bem, a realização de sermos cristãos. Muitos se iludem. Nós mesmos, médiuns, nos iludimos, achamos que temos que vir aqui apenas para estudar. Não, meus irmãos, não é apenas estudar.
é também estudar e colocarmos em práticas os ensinamentos do Cristo, pois ele nos disse de que nós tínhamos que ir ao próximo, nós temos que buscar o companheiro em dificuldade, não importando o quanto façamos e não importando o quanto eles também não façam, porque o importante é o desenvolvimento da bondade que temos que ter dentro de nós. Jesus tinha sempre a alegria, o sorriso. E isso me faz lembrar a lição também desse livro Coragem, sobre a tranquilidade, lição número 30. E André Luiz nos diz sobre a tranquilidade e diz que ela reside na integridade da consciência. Vamos dar uma olhada na lição 30? E a lição 30 desse livro também, do livro Coragem, ela nos coloca uma coisa muito interessante. Diz assim: a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas, que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a vontade própria na construção de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize, e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Se errarmos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos diante da providência divina que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. André Luiz nos mostra essa dicotomia que eu falei. Nós podemos ficar estagnados porque o livre-arbítrio nos faz isso, mas podemos também nos agigantarmos. Da mesma maneira que Saulo de Tarso buscava os cristãos e os matava, ao mesmo tempo Paulo, transformado, confiante, sereno, tranquilo, na busca do caminho a Jesus, ele também curava, ele também ajudava, ele também movia forças para não apenas ser compreendido, mas também compreender os outros. A história de Paulo no livro Paulo e Estevão, é muito interessante e é muito válida, porque nos mostra o quanto o companheiro foi perseguido. Da mesma maneira que perseguidor foi, perseguido também foi. Mas não permitiu que o desânimo, a tristeza e às vezes, por vezes, a nossa falta de fé fizessem com que ele movimentasse forças para crescer. Muitas vezes a vida nos dá uma dificuldade, nos mostra as dificuldades e nós temos que fazer essa reação, modificarmos o nosso pensamento e lutarmos. Lembrarmos categoricamente do exemplo do Cristo. Em todas as passagens do Evangelho, diz, sorrindo, preocupado conosco, ainda crianças. Disse-nos Jesus que veio para... Ele era o médico das almas e veio para os doentes. Doentes somos todos nós. E nós, como doentes, precisamos melhorarmos, nos melhorar. E é isso que a doutrina espírita faz em nós, através do estudo, que é tão importante, mas principalmente através da prática. O que você, médium, nesse momento, está fazendo nessa época de pandemia? Está orando pelos companheiros que tanto precisam? Está orando pelos médiuns que se sentem fragilizados porque não têm o convívio
na casa espírita que se encontra por enquanto fechada? Oremos uns pelos outros. É esse trabalho de movimentação para o bem que precisamos. Ah, mas a dificuldade, Zé Luiz, é muito grande. Sim, abençoada dificuldade que nos faz querer ser melhor. É nessa dificuldade que vamos crescer. Jesus coloca num livro belíssimo, que é Jesus no Lar, livro de cabeceira que todos nós devemos ter, porque eram as lições, era o culto evangélico do lar, que era feito na casa de Pedro. Jesus nos mostra exatamente o lugar que precisamos estar, é onde estamos. E na exemplificação desse livro, na lição número 2, do livro Jesus no Lar, onde fala sobre as escolas da alma, conta uma história em que estavam reunidos e a sogra de Pedro pergunta, indaga a Jesus: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Completou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E a matrona, e a sogra de Pedro, acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até às lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o tempo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Indagou Jesus. A interpelada, titubeante, respondeu: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Indaga Jesus. De modo algum, tornou a senhora. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro um contra os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutamos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Olha o ensinamento do Mestre. Quando ele nos diz que veio para os aflitos, é exatamente isso que ele nos mostra, que através dessa aflição, através desse desgaste, crescemos mais rapidamente. A sogra de Simão, continua a história, atenciosa ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. E o Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou-lhe a indagar: que fazes da lentilha endurecida que não cede à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiros ao monturo, porque feriram a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual, para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne,
serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. E aí fica a reflexão para todos nós. O que estamos fazendo? Estamos buscando a angelitude, como nos diz Emmanuel, ou ainda temos mantendo o espírito primitivo que ainda somos? Ainda reclamamos das dificuldades, ou compreendemos essas dificuldades para nos transformar, para nos mostrar mais, para nos fazer mais fortes? Estamos num planeta de provas e expiações. Diz-nos Divaldo Pereira Franco que se estamos em prova, precisamos tirar nota 10. Se é expiação, temos que passar com educação. Se nesse momento o mundo, se acharmos que o mundo está caindo sobre nós, lembremos o Cristo. O Cristo que no momento do Calvário ficava sereno, tranquilo. Mostrou à mãe, ao apóstolo amado, dando o exemplo maravilhoso quando disse: mãe, eis aqui teu filho, filho, eis aqui tua mãe. Esse é um exemplo de amor, esse é um exemplo de doação. Pai, eles não sabem o que fazem. Somos todos nós que nos mantemos na ignorância, que buscamos a preguiça, que não queremos, através da caridade, dessas três, já dizia Paulo, fé, esperança e caridade, a caridade é a maior delas. Por quê? Porque é através da caridade que aprendemos. É através de nos dispormos ao próximo que crescemos. Jesus, naquele momento de dificuldade, teve ainda a possibilidade de dizer que aquele bandido bom, uma definição que daria uma palestra, definir o que era um bandido bom, crucificado ao seu lado, ele disse que ele estarias no reino dos céus com ele naquela noite. Por que ele disse isso? Porque o arrependimento é o perdão, é a compreensão das dificuldades. Mas, Heloísa, as dores são muito fortes. Sim, sabemos disso, mas sabemos que mais forte do que ela foi Jesus. E se ele nos deu exemplo, e se é ele que nós queremos seguir, temos que lutar. Mas lutar o bom combate. Como ele nos disse, ele venceu o mundo. Nós também podemos fazê-lo. Que possamos nos lembrar dessa lição de hoje que nos chega de exemplo para melhorarmos sempre. Devemos sempre nos melhorar. E tem uma passagem aqui do próprio que Kardec coloca na lição 12, que faço questão de ler, que diz assim, no segundo parágrafo, diz assim: portanto, aquele que não põe em prática para se melhorar, que admira apenas como uma coisa interessante e curiosa, sem que seu coração seja tocado, que não se torna menos fútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligados aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, e tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. A doutrina espírita chegou em nossas vidas e nos mostrou a verdade. Não a seguir é nos mantermos nos erros, é sermos aquela lentilha, como disse a lição, endurecidas. E o que acontece com essas lentilhas? São jogadas ao lixo, não eternamente, mas são jogadas, são desprezadas naquele instante. Que possamos, Kardec também coloca ao final da mesma lição, no antepenúltimo parágrafo, diz assim: aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito têm recebido. Mas também aos que houverem aproveitados os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos,
alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que ele dá. Também multiplicará o número de escolhidos. A doutrina espírita nos mostra que não é apenas sofrer, não é apenas dor, mas sim reforma. Temos que nos reformar intimamente. Temos que estar com os olhos abertos. Como disse Jesus, temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E quando as dificuldades surgem, nós devemos estar mais atentos, porque é através delas que verificamos o quanto ainda não estamos nos esforçando, o quanto poderíamos nos esforçar e não fazemos. Nesse momento em que tantas advertências nos vêm, nós refletimos e buscamos nos companheiros de doutrina espírita, aqueles que nós colocamos em destaque, Chico Xavier, Divaldo, Altivo, e nós verificamos que todos eles têm a bondade dentro do coração. Chico Xavier, quando não mais podia fazer palestra, quando a saúde o atingiu e com muita dificuldade, alguns anos permaneceu, Emmanuel disse para ele: Chico, se não podes fazer nada, senta, atende ao público e acena. E um mês antes dele desencarnar, tive o privilégio de estar com ele, com Chico Xavier. E digo a vocês que jamais vi em uma criatura tão fantástica nada foi dito, mas um olhar penetrante. Aquele olhar que muitas vezes buscamos dos anjos, aquele olhar de bondade, aquele olhar de paz, paz pelo dever cumprido. Os seus 450 livros escritos, na sua rota de vida, deixou uma trilha de perfumes, uma trilha de exemplos a serem seguidos. Dificuldades teve muitas. Brincava com sua angina, brincava com a catarata, dizendo serem duas mulheres. Ele era bígamo, brincava com as dificuldades. A dor sobressaía? Claro que sim, mas ele estava sempre pronto a ajudar, sempre pronto a dar uma palavra de consolo. E no momento em que a palavra não podia sair pela dificuldade que se encontrava, ele acenava, ele olhava com aquele olhar de bondade. É isso que devemos fazer. É isso que buscamos nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos, que é a doutrina do Cristo, é o exemplo vivo de que nós podemos. Ele disse que venceu o mundo e nós podemos vencer também. Que possamos, nesse instante, seja qualquer que seja o seu sofrimento, largue-o, busque a solução desse problema. Não fique amargurado, não fique entristecido. Certa vez, terminada uma palestra, um companheiro chega para mim, uma palestra sobre o perdão, um companheiro chega para mim e fala: você tem certeza que eu tenho que perdoar aquele companheiro que estuprou e matou a minha filha adolescente? E eu fiquei na dúvida, olhei para ele e a espiritualidade naquele instante auxiliou. E aí eu disse para ele: se tivesse a oportunidade de ficar com sua filha ou com o malfeitor, você ficaria com quem? E ele prontamente respondeu: ficaria com minha filha, é claro. E aí eu disse para ele: então perdoa, meu irmão. Perdoa o companheiro que não sabia o que fazia, porque se você continuar odiando, você deixará sua filha ir e ficará vinculado a ele, porque tanto o amor como o ódio vincula. Foi por isso que Jesus nos ensinou o perdão. Ele olhou para mim e disse: quero ficar com a minha filha. Não sei, nunca mais o vi, mas rogo a Deus que tenha conseguido
superar essa dificuldade tão grande que não sei se cada um de nós ou se eu mesmo superaria essa dificuldade. Porém, nós estamos no caminho. Que esses exemplos possam entrar em nós para crescermos, que o bom ânimo não nos fuja como a água pelas nossas mãos, que tenhamos a certeza de que essa doutrina nos fortalece. É Jesus que nos ensina e nos fortalece. E é com ela que vamos desenvolver, cada um de nós, o melhor. Que nesse sofrimento, que nessa dificuldade em que você esteja passando, que você possa ter fé, possa ter esperança e nunca deixar de fazer a caridade. Caridade sempre. Chegamos ao término dessa conversa. Que possamos então unir os nossos pensamentos mais uma vez e fazermos a nossa prece final, agradecendo profundamente a Jesus essa oportunidade de estarmos juntos, nesse aprendizado, cada um de nós na sua caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons, que possamos dar ouvidos aos nossos guias espirituais, que possamos, Senhor, seguirmos os teus passos. Assim, que seja em teu nome, Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome do nosso querido Clarencio, o patrono desta casa, mas acima de tudo com a permissão de Deus, o nosso Pai, que possamos dar por encerrado esse momento e que possamos sempre te pedir, Senhor, se conosco, porque muito, muito precisamos de ti. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Graças a Deus.